Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Luís Maria Grion de Montfort. Acredito que muitos o conhecemos do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, dentre outros tantos escritos de São Luís Maria. E quem foi este santo sacerdote? Ele nasceu na França e viveu entre os séculos 17 e 18 e morreu com apenas 43 anos. Ele tinha 16 anos de padre, 43 anos de idade, no dia 28 de abril de 1716. Sua vida curta, mas profundamente fecunda. Imagine, aqui estamos falando de uma pessoa que alcançou tão alta santidade em tão curta idade. Imagine, eu vou completar 45 anos, vou fazer também agora 16 anos de padre, e quão distante estou deste santo sacerdote, de cuja memória hoje estamos celebrando. Ele foi ordenado com 27 anos, muito inteligente, e com a sua inteligência escreveu várias obras que influenciaram vários papas. Influenciou Leão XIII, influenciou São Pio X, influenciou São João Paulo II, que o seu Totus Tuus, e influenciou milhares de fiéis na Igreja Católica. Não dá para falar de toda a sua vida, vou aqui pegar 2 aspectos que eu acredito que serão de grande serventia para a nossa vida espiritual. São Luís Maria, quando no início do seu ministério, o seu sonho era fundar uma ordem de padres, juntar padres missionários para que saíssem evangelizando não apenas a França, mas o mundo inteiro. Meus irmãos, um verdadeiro católico, ele sempre tem esse desejo, o desejo missionário. E aqui, mais uma vez, eu tenho repetido tanto isso nesses últimos dias, mas mais uma vez, não ouça isso como se fosse algo óbvio, já que nas últimas décadas, a quantidade de missionários, de ordens religiosas missionárias, caiu drasticamente. Por quê? Porque entrou na mentalidade católica uma ideia não católica, não cristã, de que a pluralidade das religiões é algo bom, que a pluralidade das religiões é algo até querido por Deus. Ora, mas isso não é verdade. Isto é, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se nós cremos que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus, e que não há salvação a não ser por meio de Jesus, nós precisamos ser missionários. Ora, cada um aqui no seu ambiente social, mas também as ordens religiosas que desejam, que têm esse ardor missionário de levar o nome de Cristo para os outros lugares, para que o conheçam, para que possam se salvar, para que não se encaminhem para a perdição, para o inferno. Mas infelizmente isso tem se perdido pouco a pouco. Isto é, as pessoas entraram
e isso agora no povo católico também, um certo indiferentismo religioso. Isto é, tanto faz se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou do candomblé, se eu sou católico, se eu sou budista. O que importa é ter uma religião, é crer em Deus. Mas esta nunca foi a fé católica. Há 2000 anos nós católicos cremos que aquele Deus que as outras religiões creem, acreditam, é um Deus falso. E todo Deus falso é um demônio. Aquilo que é adorado pelas outras religiões é um demônio, são demônios por eles adorados. E nós, por caridade, não por orgulho ou supremacia cristã, mas por caridade, porque sabemos que só em Cristo há salvação e que Cristo tem uma única igreja, nós, por caridade, precisamos ser missionários. Pois bem, então São Luís Maria Grignion de Montfort, ele queria padres missionários e queria ele mesmo sair em missão. Foi ao Papa da época, foi a Roma, a pé, porque era um homem de extrema pobreza, foi a pé a Roma, da França à Itália, e lá se obteve uma audiência, já algo excepcional. Ele conseguiu uma audiência com o Papa, então o Papa Clemente XI, e dizendo ele que queria ir ao Canadá em missão, e o Papa disse: não, você tem muito trabalho na França, dedique-se à conversão da França. E ele então, meus santos, se dedicou de corpo e alma, com a sua pregação, uma pregação viva, uma pregação católica. Não é aquela pregação docinha de que na verdade é amarga, isto é, aquela pregação que não tira ninguém do seu lugar de conforto, aquela pregação que não mexe com ninguém. Não, a pregação de São Luís Maria Grignion de Montfort era um chamado à conversão. Os católicos deveriam se converter e converter-se de verdade, viver o Evangelho, levar a sério toda a doutrina de Cristo, e não aquilo a respeito do qual eu falei ontem, e não um católico self-service, né? Que vai se servindo daquilo que lhe agrada. Não, se você é católico, você precisa abraçar a fé católica inteira. Então era uma pregação firme. E é claro, meus santos, vocês não pensem que entrar no campo do inimigo para roubar-lhes almas, que isso não virá inimizades e perseguições. E o padre Luís Maria Grignion começou a ser perseguido, caluniado, foi envenenado, não chegou a morrer, mas desde então a sua saúde nunca mais foi a mesma, e ele sempre pregando a verdade católica e sempre pregando Nossa Senhora como um caminho de uma firme adesão a Cristo. O verdadeiro devoto da Virgem Maria, ele é protegido pela Virgem Maria no sentido de que ele nunca se afaste do amor a Cristo. Não nos esqueçamos de que a consagração, que nós falamos da consagração a Nossa Senhora, é uma consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora, para que nós sejamos de Jesus, para que nós vejamos como é belo ser de Jesus, para que nós creiamos cada vez mais na palavra de Jesus. O evangelho de hoje é tão forte, diz aqui: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou, em Deus. Eu vim ao mundo como luz, e todo aquele que não crê em mim permanece nas trevas. Meus irmãos, é palavra de nosso Senhor, João capítulo 12, versículo 45.
Versículo 46: eu vim ao mundo como luz, e todo aquele que crê em mim, não permanece nas trevas. Consequentemente, quem não crê em mim, permanece nas trevas do erro, nas trevas da mentira, nas trevas do pecado. Então, nós precisamos, com caridade, mas com clareza, dizer, afirmar, ensinar, transmitir esta verdade. Quem não está com Cristo, permanece no pecado. E como permanecer com Cristo? Na sua igreja. Cristo tem uma igreja. É algo que, para o mundo que diz, placa de igreja não salva ninguém. Epa, vamos devagar. Se por esta afirmação você quer dizer que simplesmente ser católico, ser batizado na igreja católica, não garante a salvação? Sim, se você não viver como católico, não é simplesmente porque você se diz católico que isso salvará você. Mas se isso significa que tanto faz ser católico, batista, da Universal, da Assembleia, aí é totalmente diferente. Cristo tem apenas uma igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, meus santos, hoje neste dia de São Luís Maria Grion de Montfort, nós somos chamados a, como filhos da mãe católica, correr para os braços da nossa mãe, daquela que Jesus nos deu como mãe aos pés da cruz, e dizer: minha mãe, me ajude a viver como um católico de verdade. Me ajude, minha mãe, a viver toda a doutrina católica, para que eu não renuncie a Cristo em nada, para que eu seja um católico devoto, um católico fiel, um católico verdadeiro, que eu nunca me afaste da verdadeira fé. Pois bem, então a pregação de São Luís Maria Grion de Montfort era essa. Ele pregava as verdades católicas e sempre por meio delas nos ensinando a que, para amar e viver a fé católica, nada melhor do que sendo filho da Virgem Maria, sendo íntimo da Virgem Maria, sendo consagrado à Virgem Maria. Morreu então São Luís Maria, morreu cansado, doente e jovem, com 43 anos de idade. Estava se preparando, estava tão doente que já tinha consciência de que não conseguiria levar à frente aquele ritmo missionário, mas estava se preparando para uma última missão, em que, antes de concluí-la, chegou a morrer. Pois bem, meus irmãos, mas eu gostaria de dar mais um passo aqui. A região onde São Luís Maria Grion de Montfort se dedicou muito à missão é a região da Vendéia. É uma região em que depois foram anexados outros territórios e ficou chamado como região da Vendéia. E ali, 80 anos após da morte de São Luís Maria, houve uma grande resistência à Revolução Francesa que estava acontecendo. A Revolução Francesa, em que em muitos livros, na grande maioria dos livros didáticos do nosso país, é apresentada como algo bom, igualdade, liberdade, fraternidade, mas que na verdade matou milhares de pessoas, que perseguiu e matou milhares de cristãos, de católicos, exatamente porque eram católicos. E naquela região da Vendéia, que tinha sido, imagine, há 80 anos, tinha sido evangelizada por São Luís Maria Grion de Montfort, aquela região tinha uma forte ligação com a Igreja Católica, uma forte fé, e eles não estavam dispostos a abandonar a sua fé, como queria a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa não queria acabar com a igreja. Isto é, deixa eu me explicar melhor.
a Revolução Francesa não queria acabar com uma igreja. Continuaria existindo uma igreja, mas uma igreja que seria vassala da Revolução. Uma igreja que seria indiferente, mas assim, a Revolução Francesa é, digamos, a iniciadora do indiferentismo religioso, do anticlericalismo, isto é, da perseguição à igreja, da maçonaria. Por isso que o católico não pode ser maçom, porque a maçonaria, ela é, por sua própria ideologia, ela é indiferente, isto é, o que importa é que você tenha uma religião. Se você adora Alá, se você adora Jesus Cristo, se você adora a uma energia com a qual você entra em contato, se você é espírita, se você é budista, pouco importa, porque na mentalidade maçônica, tudo isso é a mesma coisa, porque tudo isso nada é. Então, pouco importa no que você crê, desde que você acredite, que você seja um indiferente religioso. Logo, um católico nunca pode isso aceitar, porque se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Por quê? Porque a minha palavra o julgará no último dia. E eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quem não crê, quem não aceita a palavra de Jesus, aquele que está em outra religião, está nas trevas, está no erro. Então, a Revolução Francesa queria que os padres, os abades, os bispos estivessem com essa mentalidade e fossem escolhidos por eles. Então vocês podem imaginar a qualidade de padre e de abade e de bispo que estava havendo na França. Mas os católicos da região da Vendéia se opuseram, porque eles tinham fé e eles sabiam que não podiam aceitar isso. Então eles começaram se opuseram, os bispos se opuseram, o povo se opôs, e os padres começaram a ser perseguidos e mortos. Imagine, em setembro de 1792, houve uma carnificina. Isto é, os padres que estavam presos porque não queriam fazer o juramento, eram chamados os padres não juramentados. Os padres foram assassinados a pauladas, facadas, sendo arrastados pelas ruas. Porque isso aqui é historicamente comprovado. Outros foram levados para uma igreja e lá eles fizeram um falso julgamento. E faziam apenas duas perguntas: você fez o juramento? E o padre dizia: não fiz. Você vai fazer? Não vou fazer. E eles matavam e jogavam lá no poço. E assim jogaram vários padres ali dentro. Por quê? Porque fazer o juramento significava o quê? Entrar nesta mentalidade indiferente, relativista, em que eles iriam obedecer ao governo e não a Cristo. Meus santos, quando eu digo isso, historicamente, né? Vocês têm consciência de que nós estamos nos encaminhando para isso, né? Se isso eu vou ver, não sei, mas que isso os seus filhos ou os netos verão. E eu não diria os netos, os nossos filhos, nós veremos o início disso, sem sombra de dúvida. Já estamos vendo em alguns lugares do mundo em que os cristãos são perseguidos por serem cristãos. Imagine, a Revolução Francesa, ensinada como liberdade, igualdade e fraternidade, pegava famílias inteiras católicas, amarrava todos os integrantes daquela família e os jogava no rio para que morressem afogados juntos. Era chamado o batismo revolucionário. Depois, achando pouco isso,
amarrava as pessoas nuas para como que desprezar a sua dignidade. Faziam o chamado matrimônio macabro, de pegar um rapaz e uma moça nus, amarrá-los e matá-los juntos. Quer dizer, desgraças, maldades, crueldades satânicas, mas que os livros de história não falam, porque não é politicamente correto. Mas aqueles cristãos, aqueles católicos lá da Vendéia, escondiam os seus padres, lutavam pelos seus padres. É verdade que depois eles foram mortos, mas eles foram mortos permanecendo católicos. Meus irmãos, nós estamos celebrando São Luís Maria Grião de Montfort. Aqueles que somos consagrados a Nossa Senhora, renovemos a nossa consagração e peçamos a Nossa Senhora que nos dê esta fibra, isto é, esta têmpera dos mártires, esse desejo de ser e permanecer católico e este desejo missionário. Nós não podemos morrer com a nossa fé na nossa boca, nós precisamos transmitir esta fé, nós precisamos ganhar almas para Cristo. Para isso, precisamos sair do nosso comodismo, precisamos evangelizar com sabedoria, sim, mas com muita clareza, evangelizar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares. Não é bom, é mal que haja outras religiões. Então nós vamos o que? Tentar trazer as pessoas cada vez mais para Cristo. Se Cristo é Deus, e é Deus, se Cristo é o Filho de Deus que visitou a terra e fundou a sua igreja, e Ele visitou a terra e fundou a sua igreja, nós precisamos fazer com que haja um só rebanho e um só pastor. Não é isso o que nós ouvimos no capítulo 10 de São João? Em que haverá um só rebanho e um só pastor? Então sejamos, meus santos, mais apostólicos, sejamos mais missionários, e para isso sejamos mais devotos da Virgem Santíssima, porque ela nos alcançará de junto de Deus sabedoria, amor e fecundidade no nosso ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.